Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Dom Sebastião tem a satisfação de mais uma vez estar bem perto de você. Hoje, domingo, dia 12 de setembro, com fé em Deus, estarei à tarde na cidade de Codó, crismando uns cristãos que há muito tempo estão se preparando para receber o sacramento da confirmação. Vamos então agora meditar o Evangelho de Marcos 8, 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás! Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho, vai salvá-la. Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, neste Evangelho, Jesus começa com uma pergunta que é muito fácil de respondê-la. O que os outros pensam a meu respeito? De fato, os apóstolos logo deram a resposta. Falavam o que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. Mas, em seguida, Jesus faz uma pergunta muito provocadora. E para vocês, quem sou eu? Aí, eles silenciaram, tiveram medo de falar aquilo que pensavam. Pedro foi o corajoso a afirmar aquilo que ele pensava e vai acertar logo no início. Tu és o Messias. Só que Pedro, quando falou esta frase, ele não estava entendendo o que seria, que tipo de Messias Jesus seria. E logo ele vai dizer para Jesus que ele não pode sofrer, que ele não pode passar por humilhação. Ele tem que fugir destas situações embaraçosas. Porém, Jesus vai mudar do elogio a Pedro, vai falar que ele estava agindo como tentador. Ele devia
segui o Mestre, vi atrás do Mestre. O discípulo é aquele que segue o Mestre. Renuncia a tudo, toma a sua cruz. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse evangelho de hoje vai nos colocar como devemos seguir Cristo na nossa vida. Em primeiro lugar, nós não podemos ser como Pedro. Ele falava bem a doutrina. Jesus é Messias. Porém, ele não entendia aquilo que estava falando. Ele vivia outra coisa. O cristão tem que ser coerente. Tem que buscar cada dia da sua vida viver aquilo que crê e ensinar aquilo que vive. De outro lado, nós olhando Pedro, vamos perceber a nossa existência. Tem momentos que nós acertamos na vida. Tem momentos que nós nos enganamos. Nós afirmamos coisas que não são devidas. Mas nada disso deve nos impedir do seguimento de Jesus. O discípulo de Jesus não é aquele que nunca erra. O discípulo de Jesus é aquele que procura seguir os passos de Jesus, mesmo errando, mesmo enfrentando as dificuldades do dia a dia. Ontem nós falávamos da casa construída sobre a rocha, que não desmoronou diante das tempestades. Assim é o discípulo de Jesus. Ele nunca falou que nós não iríamos sofrer. Mas ele disse: tome a sua cruz e siga-me. No mundo de hoje, as pessoas, elas são orientadas a não sofrer. As pessoas têm a tentação de pensar que são fortes, que nunca vão falhar. E aí é que você se engana, porque nós precisamos aprender a conviver com as nossas fraquezas, com as nossas perdas e principalmente com o sofrimento como consequência de uma escolha que fizermos na nossa vida. E escolher seguir Jesus Cristo com toda a sua verdade é estar preparado para realmente carregar a cruz tão necessária na vida de cada pessoa que existe. O sofrimento não é algo que seja só para alguns, é para todos. Infelizmente, uns, devido à maldade da humanidade, acabam sofrendo mais. Porém, uns sofrem porque abraçaram a cruz de Cristo. Poderiam ter feito a escolha de fugir, de viver uma vida mais fácil, mas não. Foram capazes de renunciar a algo que poderia ser seu direito para dar a vida aos outros, para se sacrificar pelos outros. Vamos, neste domingo, pedir a Cristo: Senhor, ajuda-nos, também nós, a estarmos no teu lado, carregando a cruz. Essa missão que você nos confiou a cada um de nós na nossa vida. Rezemos para que nós
Não sejamos maus conselheiros, como Pedro naquele momento foi para Jesus. Ele foi uma ocasião de tentação. Não, que a gente possa na nossa vida ter a consciência tranquila de ter sempre buscado ser fiel à missão que Deus nos confiou. Que Deus lhe conceda um domingo muito feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.